Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa aqui agora é uma aula que eu vou te mostrar o melhor caminho e ainda pouco conhecido, tá? Para poder você fazer parte da elite da advocacia com demandas digitais. Logo de cara, sem muitas delongas, eu quero te dizer que é um prazer você aqui comigo. E essa é uma aula experimental do método Cyber Advogado. E vou te mostrar agora como transformar sua prática jurídica para atender as demandas da era digital. Nós vamos então explorar estratégias eficazes exatamente para proteger ativos digitais, gerenciar crises em redes sociais, garantir os direitos de artistas e influenciadores. Nós estamos falando de um mercado que tem tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, um mercado amplo e altamente lucrativo. Eu vou te mostrar, tá? Algo que vai te ajudar a quê? Vai te ajudar a se destacar em um mercado jurídico em constante evolução, então, com conhecimentos de demandas digitais cada vez mais valorizados, cada vez mais constantes, porque o mundo ele é digital. Você vai saber exatamente o que fazer quando se deparar com as complexidades das questões digitais, mais de 150 delas que eu já tenho catalogadas, mapeadas, que nós trabalhamos com elas. Portanto, esse é o início e nós vamos logo entrar em um momento importante, que é o momento do mercado jurídico. O mercado jurídico, ele tem uma questão que precisa ser ressaltada. Muitos advogados querem trabalhar com demandas digitais, afinal de contas, todos nós estamos o tempo inteiro no digital, o tempo inteiro nas redes sociais, o tempo inteiro em streamings, em YouTube, etc. Porém, tá, o que acontece é que, de um lado, nós temos demandas digitais que crescem dia após dia e já são a maioria dos nossos trabalhos, tá? Trabalhos dos advogados que estão olhando para isso, o tempo inteiro alguém pede para você olhar alguma questão relacionada ao digital, porém, enfrentam grandes desafios ao lidar com elas. Então, com demandas digitais, só que os advogados enfrentam grandes desafios ao lidar com essas demandas. Tira isso daqui. E, por outro lado, nós temos profissionais jurídicos, pessoal, que não estão preparados, tá? Para quê? Para esses desafios, porque falta uma visão abrangente e 360 graus no cenário. Então, eu estou dizendo advogados que, em geral, só enxergam o quê? Só enxergam, quando fala de digital, golpe Pix, desbloqueio de redes sociais, direitos autorais digitais, estelionato digital. É o que a maioria está olhando, é o que a maioria está vendo e percebendo enquanto demanda. Porém, há um ponto que eu quero ressaltar, tá? A maioria dos advogados, inclusive que se dizem especialistas em direito digital, e esse é um ponto crítico, esse é um ponto que muita gente não percebe, mas muitos advogados que se dizem especialistas em direito digital cometem erros graves, que é o quê? Falta muito repertório, falta automação dos trabalhos, falta uso de tecnologia. Esse é um erro gravíssimo no cenário atual do mercado. Dentro desse contexto, tá? As consequências de não estar preparado, que estão acontecendo, são o quê, gente? Perder oportunidades, danos à sua reputação, porque você não está olhando da forma como deveria, trabalhando muito sem retorno, trabalhos incompletos. Sempre poderia ter algo a mais que você poderia proteger, mas você nem enxerga essa possibilidade, tá? Então, qual que são as melhores escolhas dentro desse cenário para você sair dessa realidade? As melhores escolhas são as seguintes: não ter apenas conhecimento teórico, esse é um grande problema, tá? Então, ao invés de ter um conhecimento apenas teórico, realmente possuir um mecanismo completo de trabalho, uma forma completa de trabalho, testado e comprovado no campo de batalha digital, tá? Eu vou te mostrar como que isso foi testado e comprovado. O que trata muitos advogados também, tá? É o seguinte: são práticas obsoletas. O que trava, né? O que trava muitos advogados são práticas obsoletas, falta de recursos especializados para o ambiente online, falta de repertório. Eu vou te mostrar detalhes de tudo isso, pode ficar tranquilo. E para quem que esse método Cyber Advogado gera grande transformação? Só para você entender o contexto. Olha, quem quer se tornar uma autoridade em demandas digitais, com uma visão, sobretudo, holística, equipada contra qualquer desafio, aí sim, nós estamos falando de uma metodologia de trabalho que funciona para essas pessoas. Nós estamos falando de advogados que atuem ou que estejam interessados em muitas questões, como, por exemplo, propriedade intelectual em ambiente digital, influência digital. A gente está falando aí sobre influenciadores digitais, artistas, criadores de conteúdo. Hoje, cada vez mais, as pessoas são artistas, criadores de conteúdo e influenciadores. Direito dos esportes eletrônicos ou esportes, também uma demanda cada vez mais crescente. Consultoria jurídica para empresas de tecnologia, relações digitais de consumo, privacidade e proteção de dados, direito da mídia e de entretenimento, crimes cibernéticos e evidências digitais. Mas nós também
temos um outro perfil de advogado, que é extremamente favorecido pelo método cyber-advogado de resolução de demandas digitais, ou de proteção de demandas digitais, que são os recém-formados em direito, buscando especialização em áreas inovadoras, tá, e em crescimento, e também advogados experientes que estão aí buscando essa transição, tá, para a prática jurídica moderna e focada em tecnologia. Eu vou te mostrar alguns detalhes aqui mais, detalhes do melhor caminho, detalhes do melhor método de trabalho, como remunerar o seu conhecimento, alguns pontos adicionais, você vai receber exatamente o que eu estou falando, tá? Sobre esse melhor caminho ainda pouco conhecido para trabalhar com as demandas digitais. A grande vantagem de trabalhar da forma como eu vou te mostrar, em detalhes, é o seguinte: repertório prático e visão holística, tá? Então, isso faz você ser muito mais respeitado, você faz você muito mais admirado, porque vê o que a maioria não vê. E você também tem procedimentos de trabalhos que a maioria não tem. Você trabalha de uma forma diferente. Então, eu estou falando de quê, gente? De uma forma bem detalhada, específica. Estou falando de internet, mídia, entretenimento e esportes eletrônicos. Eu estou falando de demandas jurídicas em mídia e entretenimento em geral. Estou falando de demandas jurídicas em esportes eletrônicos em geral. Então, parece que é a mesma coisa, mas não é, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem infrações comerciais de consumo, crimes cibernéticos e fraudes, propriedade, direitos da propriedade intelectual, privacidade, proteção de dados e responsabilidade digital. Aqui nós temos também, como demandas importantes, tá? Vamos lá. Propriedade intelectual na indústria do entretenimento, que é diferente, negócios, contratos, regulação no entretenimento, direitos de personalidade e questões civis, regulação do compliance e entretenimento digital. E dentro dessas questões, não vou mostrar todas, mas a gente tem várias demandas que podem ser trabalhadas, tá? Várias e várias demandas que são trabalhadas em cada uma dessas áreas quando você começa a ter uma visão mais holística, mais 360 graus da realidade digital. Então, veja aqui diversas questões, diversas demandas, a gente se aprofunda mais dentro do método cyber advogado. Muitas demandas, muitas questões e muito repertório. E aí, o que eu acho importante você entender dessa questão toda que eu estou te mostrando, que é uma questão introdutória, uma visão importante do que está acontecendo, de oportunidades no mercado. Então, além do repertório prático e da visão holística, você também ganha capacidade de proteger clientes de violações cada vez mais complexas da internet, com cada vez mais detalhes, e isso de uma forma totalmente organizada, totalmente estruturada. Então, o que eu estou falando para você? Qual que é o melhor caminho? O que eu quero dizer é qual que é o melhor caminho para você conseguir, então, trabalhar com demandas digitais? Apesar de a gente ter cada vez mais demandas digitais, a maioria dos advogados segue um caminho errado. O que é o caminho errado e o que é o caminho certo? Gente, o caminho errado é que o enfoque muito grande na teoria, então, muito teórico, abordagem de casos focado muito, tá, em pouca antecipação de problemas, muito em reatividade, gestão de conhecimento com muito acúmulo de informações, muita informação na cabeça, habilidades com pouco repertório, como estou mostrando para vocês, então você se torna mais do mesmo, você não tem um destaque em comparação com outras pessoas no mercado. E o que é o caminho, então, que gera grandes resultados dentro do trabalho com demandas digitais? Você vê que eu não falo apenas de direito digital, você vai entender por quê. Mas quando eu falo de trabalho com grandes resultados em demandas digital, eu estou falando do enfoque que ele é mais na teoria de uma forma objetiva e enxuta, sem muita encheção de linguiça, procedimentos práticos de trabalho, então você tem que ter um passo a passo prático, sobretudo, tá? Quando você está fazendo um trabalho, é importante você focar no objetivo daquele trabalho que você está fazendo, quais são as definições, quais são as perguntas de diagnóstico, quais são as medidas de prevenção de forma geral para cada uma das 150 formas de trabalho que você tem, quais são as medidas de combate e resolução, as perguntas para extrair repercussões jurídicas da questão. Então, você tem que ser capaz de fazer esse tipo de extração, procedimentos e roteiros de como trabalhar, o que eu tenho que registrar. Isso, sim, começa a ser um trabalho muito mais profissional e de alto nível. O que mais? Na abordagem dos casos, é uma abordagem mais holística, uma gestão de risco, uma prevenção muito maior. Eu vou te mostrar depois como cobrar diante disso, mas você que já vê que é uma forma diferente de enxergar essa realidade. A sua gestão de conhecimento aqui, você tem que parar de, se você quiser implementar isso aqui, né, que você não é obrigado a nada, mas é muito acúmulo e informações na cabeça? Não. É, ao contrário, tá? Ligar os pontos. Ligar os pontos, o que quer dizer? Informações organizadas em materiais, não na sua cabeça. Isso chama-se governança da informação. Então, nós estamos falando de manual, de processo de trabalho, de documentos, de modelos de documentos, de mapas mentais. Vou te mostrar depois tudo isso, pode ficar tranquilo. Eu estou te falando em ter uma visão holística.
do seu trabalho em direito digital ou demandas digitais? Então, estou falando aqui de definição de objetivos para cada tipo de trabalho, coleta de informações específicas, tal, tanto pesquisa abrangente quanto dados qualitativos e quantitativos, análise de contexto, forças e fraquezas, análise de Pestel, que é para avaliar os fatores para cada uma das demandas, mapeamento de partes interessadas, análise de risco, criação de alternativa, quando não puder ser feita somente uma forma de trabalho, tomada de decisão, que analisa melhor custo-benefício, que tem uma decisão mais informada, planejamento e implementação de forma profissional, tudo isso está relacionado a uma visão holística de um trabalho com demandas digitais. E aí, você sendo, então, tendo essa capacidade toda, você também tem repertório amplo, com mais de 150 demandas. Então, você começa a perceber que é uma forma diferente de trabalhar, porque poucas pessoas estão trabalhando dessa forma, que é a forma que gera mais resultado. Muita gente está trabalhando da forma tradicional, que não é a melhor maneira de se trabalhar. Então, dentro do método cyberadvogado, os benefícios que você vai adquirindo ao longo da nossa jornada é o seguinte: você vai ter especialização no direito digital holístico. O que é isso, gente? É diferente do direito tradicional, então você se diferencia dos outros profissionais e tem uma integração entre o jurídico e a tecnologia. Você também tem como benefício conhecimento técnico ampliado, além do jurídico, então soluções eficazes e inovadoras, entendimento técnico descomplicado de tecnologias digitais. Você passa a ter a visão holística e estratégica do contexto digital, vendo além do jurídico. Isso quer dizer que você é capaz de fazer análises relacionadas a questões econômicas, tecnológicas, sociais, decisões informadas e eficientes para você errar muito menos. Tem ainda habilidade de antecipação e prevenção 360 graus, da economia e valor para os clientes. Gera ainda reputação e potencial de ganhos para você. Tem mais. Inovação e adaptação contínua. Como? Com atualização constante, com referência no mercado e uma rápida transformação. Entrega com alto valor agregado. Então, nós estamos falando de soluções jurídicas avançadas, estamos falando de insights especializados, estratégias personalizadas, capacidade de atuação não só no Brasil, pessoal, mas global, com oportunidades internacionais, com também, além disso, tá? Práticas jurídicas sem fronteiras, diferenciação que gera reconhecimento como autoridade. Por quê? Autoridade confiável em demandas digitais e posicionamento superior no mercado. Essas são vantagens que você deve buscar se você quer ser um advogado diferente da maioria, trabalhando em demandas digitais. E são as questões justamente que a gente organiza, tá, dentro do nosso método para você receber todos estes benefícios. Então, vamos para detalhes do melhor método de trabalho para trabalhar com demandas digitais, que é o método cyberadvogado. E por que ele é o melhor método? A gente tem alguns pilares, tá? São 7 pilares, que é fundamentos jurídicos e conformidade legal, na medida que você precisa, sem exageros. Proteção de ativos digitais, tá? Para você trabalhar com técnicas de proteção contra violação comum da internet. Gestão jurídica de perfis sociais e conteúdos. Uma contratualística especializada, então você tem uma contratualística especializada para as demandas do digital. Roteiro prático de trabalho para mais de 150 questões digitais, que está aqui, ó, eu vou te mostrar isso logo mais. Perícias e provas digitais, então coleta e apresentação técnica de provas digitais, você que se capacita para isso. Automatização e eficiência do seu escritório. Então, gente, eu estou falando de um método de trabalho que é um método de trabalho que influenciou, tá, em alguns pontos, o método de trabalho do próprio Marcelo Tostes Advogados, estive por lá, do próprio God, que é advogados, que trabalha também com muitas questões de demandas digitais. A gente tem, nós somos sócios de alguns projetos importantes. Do próprio Silva Schultz Advogados, que também trabalha com muitas questões digitais, também estive por lá. Então, são métodos que realmente são validados e influenciam práticas de escritórios inovadores e referências de todo o nosso país, tá? E nós temos lá várias questões, como, por exemplo, mapa das ferramentas digitais, para você saber exatamente o que usar, quando usar, qual ferramenta você vai usar para cada tipo de demanda. Nós temos o próprio manual prático, que te ajuda a entender o que fazer para mais de 50 questões. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui de... vamos lá, nós estamos falando aqui, você pode pegar fraude online. Você vai pegar fraude online dentro do material, tem todo o passo a passo que você tem que fazer. Perguntas de diagnóstico, por exemplo. Existe um mecanismo de detecção de fraude em vigor. Existe registro de todas as atividades online suspeitas. Existem medidas de segurança. São algumas perguntas que vão fazer no diagnóstico. Então, são vários passos que vão te guiando para você trabalhar com essas 150 questões digitais. Então, não é simplesmente conhecimento teórico. É você ter procedimentos, você ter repertório.
Porque o repertório é o grande diferencial do advogado da era moderna. É isso que a gente tem aqui, tá? Dentro do método cyberadvogado. E, por exemplo, modelos de documentos muito bem feitos que vão também te ajudar. E você pode estar pensando, tá, Marcelo, e como que eu vou remunerar todo esse meu conhecimento? Você vai remunerar da seguinte maneira: você vai ter vários níveis de entrega, tá? Sendo baixo ticket, por exemplo, que vai ter produtos digitais e serviços escaláveis, variando entre R$ 50 e R$ 500 cada. São produtos que você pegou uma vez, organizou, pôs para vender, você não põe mais na mão, então você não tem mais trabalho para vender. Ticket médio, tá? Então, produtos de ticket médio são serviços personalizados e serviços de orientação. Eu coloco entre R$ 400 a R$ 10.000, apesar de R$ 10.000 não ser um ticket médio, mas é pelo tipo, que é o tipo de serviços personalizados e orientação. Nós temos aí também o alto ticket dentro deste mercado, que são questões relacionadas à execução e gestão intensiva de demandas digitais. Então, de R$ 1.000 a R$ 50.000 cada venda. Aí, normalmente, já é mais voltado um pouco mais para a questão empresarial ou para questões de pessoas que tenham, por exemplo, ativos digitais mais notáveis. E que fatores a gente considera na hora de remunerar o seu conhecimento? A gente considera personalização. Quanto mais personalizado, mais caro é. Quanto mais é um padrão e eu vendo em escala, mais pessoas me conhecem e menos personalização tem. Complexidade, quanto mais complexo, mais caro. Exclusividade, quanto mais contato com você enquanto expert, mais caro. Valor agregado, quanto mais entregas diferentes você vai ter, tipos de entregas diversas, mais também caro você pode cobrar, tá? Esse é o tipo de cobrança que você é capaz de fazer, de criar, quando você tem manuais, organizações, processos de trabalho para várias e várias demandas. Então, você tem uma oportunidade, uma capacidade de gerar valor agregado gigante. Percebeu? Portanto, pessoal, recapitulando com você sobre o melhor caminho, eu estou ensinando para você aqui, vamos lembrar, estou te ensinando qual que é o melhor caminho, que ainda é pouco conhecido, para fazer você fazer parte da elite da advocacia com demandas digitais, para você ser diferente da maioria, para você estar acima da média, para você ser melhor do que a maioria. E esse melhor caminho que eu estou te mostrando, ele tem, então, vamos recapitular aqui para você lembrar, as seguintes questões que são muito importantes, que é: o método cyberadvogado é uma nova forma de trabalhar com o direito, focado em demandas digitais. Então, você percebeu que é diferente da maioria, tá? E quando você implementar, você vai ter o quê? Especialista reconhecido, com domínio holístico do direito digital, tá? O direito digital holístico não é o direito digital como você conhece tradicional. Conhecimento técnico, ele passa a se expandir, porque também se junta, se funde conhecimento tecnológico. Visão sua se amplia, aí você vai considerar variáveis econômicas, tecnológicas e sociais. Sua capacidade de antecipar e prevenir riscos fica aguçada, porque você tem muito mais elementos que você observa. Você inova e se adapta continuamente, isso faz você sempre estar à frente do mercado. Agrega valor ao seu trabalho, como eu mostrei para vocês aqui, ó, é um exemplo, só uma parte de vários tipos de demandas que você pode atuar e vender e trabalhar, etc. Tá? Sua atuação se torna global, porque você não precisa mais trabalhar apenas no Brasil, porque muitas dessas demandas realmente são globais, e você se estabelece como uma autoridade em demandas digitais. Então, não é uma autoridade simplesmente em direito digital, é alguém que tem uma visão muito, muito mais ampla. E aí, o que você vai aprender aqui dentro do método cyberadvogado de uma forma mais específica, que é justamente o que você tem que aprender para você ter essa diferenciação do mercado. Gestão jurídica de perfis sociais e ativos digitais, com conteúdo, processo de trabalho, modelo de documento e mapas mentais, plano prático de implementação da nova economia na sua advocacia, com a construção do seu escritório digital, com conteúdo estratégico, processo de trabalho e mapa mental, mapa das ferramentas tecnológicas para advogados modernos, como, por exemplo, essa que eu estou te mostrando aqui, com muitas ferramentas relevantes, tá? Então, você tem mapa estratégico e conteúdo estratégico e mapa mental, a advocacia para artistas, influenciadores e infoprodutores, conteúdo, processo de trabalho, modelo de documento, mapa mental e repertório para atuar em mais de 150 demandas no digital, com manuais escritos e procedimentos operacionais com cada um desses elementos, e você então ficará extremamente forte, seguro para atuar com essas demandas e será diferente dos demais. E aí eu quero falar com você do próximo passo. Se você está aqui nesse momento, tá? Essa é a primeira aula do método cyberadvogado, essa é a nossa aula experimental. Se você está assistindo essa aula como experimental, você tem a chance de garantir agora para acessar o método completo, para aprender cada um desses elementos que eu te falei aqui agora. Então, eu preparei uma condição realmente especial e acessível,
porque eu tenho certeza que você vai começar a implementar e você vai realmente elevar sua carreira em um novo patamar. E quando isso acontecer, eu sei que você vai se lembrar nesse momento e você vai estar pronto, tá, para avançar cada vez mais também. E aí, um novo curso extremamente completo. Então, o que você vai acessar é um novo curso completo que envolve, tá, tudo que você precisa para transformar um especialista em demandas digitais. Ao garantir a sua vaga, se você ainda não fez, tá? Na próxima aula, nós já vamos mergulhar a cada um daqueles elementos que eu te mostrei. Então, na próxima aula, cada um desses pontos, que são os elementos importantes para você ser um cyber-advogado, um advogado notável, especialista diferente em ambiente digital, nós vamos começar lá. Até lá!